Novamente, pessoal, estamos aqui nos reencontrando novamente para que a gente fale aí sobre as atividades dessa semana número 3 do nosso PET, volume número 4. Então vamos aí às atividades dessa semana número 3. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades desta semana. Número 1. Descreva sobre as características da industrialização brasileira citadas abaixo. Então temos aí características de todo esse processo de industrialização brasileira. Como a primeira característica aí, industrialização tardia. O que vocês entendem, turma, sobre industrialização tardia? Seria esse processo em que os países, principalmente o brasileiro, igual foi perguntado, esse processo de industrialização aqui no nosso país. Então, industrialização tardia seria quando esses países tiveram esse processo tardiamente, né, em relação a quem? Aos países europeus, que tiveram sua industrialização ali por volta dos anos de 1800, né, onde a gente teve a primeira revolução industrial, e outros países, como no caso o Brasil, teve a industrialização tardia, né? Principalmente com o investimento desses países já industrializados, né? O capital estrangeiro e suas tecnologias, com essas empresas multinacionais se instalando e industrializando esses países de industrialização tardia, como no caso o Brasil. Industrialização de substituição de importados é quando a gente aí passa por um processo de onde a gente deixa de ser um país que importa muito, né, e começa a passar a ser um país com esse início de industrialização tardia, países aí de já conseguindo ser um país também de exportação, né, substituindo não só na nossa balança comercial, considerando só o lado dos importados, mas também a gente partindo aí para ser um país de industrialização tardia e de exportação também. Industrialização concentrada seria no caso onde a gente tem a concentração dessa industrialização em determinada região do país. No caso do nosso país, o Brasil, aqui na nossa região sudeste, né, onde a gente teve aí onde a gente tem essa maior concentração das indústrias. Aos poucos tem se fragmentado a outras regiões, principalmente a região nordeste e também a sul. A região nordeste aí também partindo para uma maior industrialização no seu território. Então a região sul, sudeste já tendo aí uma concentração bastante considerável das suas indústrias brasileiras. Industrialização dependente é que a gente possa ser um país mais autônomo, né? Deixar de ser dependente de capital e tecnologia estrangeira. Então que possamos ser mais autônomos e mais desenvolvidos industrialmente, tecnologicamente, e com isso ter mais um capital e fortalecimento na nossa economia. A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira a partir de 1930 teve origem nos lucros obtidos com a exportação de qual produto? Explique como era empregado esse capital. Então, turma, está perguntando qual a maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira a partir dos anos de 1930. E de onde teve origem esses lucros obtidos, né, com a exportação de qual produto a gente teve aí? Então a gente teve aí, no início dos anos 30, principalmente o capital daquelas pessoas que investiam na cafeicultura, né, onde aquela grave crise no café teve que ser substituída por outros investimentos, né? Então as pessoas que detinham o dinheiro, que conseguiam investir, começaram a investir na industrialização brasileira que se via iniciando aí naquela época, né? Então aquelas pessoas que tiveram dificuldade com a cultura do café passaram então aí, que foi aí os lucros obtidos, né, com essa exportação desse produto, né, que eles tiveram ao longo do tempo
muitos lucros com a exportação do café e começaram então a investir na industrialização brasileira por conta da queda da economia no café, né? Então, como foi empregado esse capital foi dessa forma, né? Então, foi investido na industrialização por conta da crise no café. Quais as características socioeconômicas do Brasil no período de 1500 a 1808 que atrasaram o processo de industrialização do país? Turma, então durante esse período aí, aqui no nosso país, entre 1500 e 1808, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então não se falava em processo de industrialização aqui no nosso território, infelizmente, por sermos aí dependentes de Portugal, que era a nossa colônia, e explorados aí por eles, né? Durante todo esse período, que atrasou então bastante esse processo de industrialização no nosso território brasileiro. Atividade número 4. Explique o que foi o plano de metas implantado pelo governo de Juscelino Kubitschek e quais os seus impactos na industrialização e na economia brasileira. Então, turma, esse plano de metas aí que foi estabelecido no governo de Juscelino Kubitschek, conhecido como 50 anos em 5, onde ele teve um alto investimento, né, nesse processo de industrialização e na economia brasileira, né? Então esse plano de metas implantado por JK ajudou muito o nosso desenvolvimento aqui no nosso território brasileiro, quanto na economia e quanto na industrialização, onde o presidente estabeleceu 31 metas, né, em todos os setores aí, que pôde então fortalecer todo esse processo e gerar impactos bastante positivos na industrialização e na economia brasileira, né? E assim a gente deixando de ser, iniciando aquele processo de deixar de ter somente capital estrangeiro, né? E concentração aí de indústrias, né? Então a gente permitiu aí, com esse processo, o fortalecimento da economia brasileira e também do processo de industrialização, com a chegada então também e abertura da nossa economia, né, com a chegada então deste capital estrangeiro e também das empresas trazendo tecnologia aqui para o nosso território. Por último, atividade número 5. A desconcentração industrial verificada no Brasil na última década decorre, entre outros fatores, da letra A, ação do Estado por meio de incentivos fiscais e políticas de desenvolvimento regional, exemplo da Zona Franca de Manaus. Turma, já de início aqui a gente vê uma alternativa que provavelmente possa estar certa. O Estado teve incentivos fiscais e uma política de desenvolvimento regional nas outras regiões, como exemplo, no alto investimento que teve na região da Zona Franca de Manaus. Vamos ver as outras? Elevação da escolaridade dos trabalhadores, o que torna o território nacional atraente para novos investimentos industriais. Bastante complexo, né? A gente não teve uma política voltada só para essa escolaridade dos trabalhadores, né? Não está totalmente então aí uma questão certa. Presença de sindicatos fortes nos estados das regiões sul e sudeste, o que impede novos investimentos nas regiões. Outra alternativa que não faz muito sentido. E globalização da economia, que por meio das privatizações induz o desenvolvimento das atividades industriais em todo o território brasileiro. Também não é só isso que a gente teve aí com as privatizações, né? Não é só elas que permitiu esse desenvolvimento industrial em nosso território. Então, provavelmente, a resposta que está mais certa seria a letra A, pessoal. Turma, então essas aqui foram as dicas, né, das atividades dessa semana número 3. Fico aguardando o retorno de todo mundo aí. Desculpem até aqui as falhas do professor. O retorno dessas atividades é muito importante para que vocês tenham aí a carga horária exigida completada e assim terem um ano letivo positivo. Então aguardo o retorno de todos. Desejo aí uma semana abençoada para todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus e
Tchau, tchau!